Aleluias, glória a Deus. Eu sou o pastor Mairo Santos e quero nessa oportunidade trazer mais uma devocional para você, mais uma reflexão para a sua vida. O tema da nossa mensagem hoje: o que fazer quando não sabemos o que fazer? E eu quero basear essa devocional no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, que vai narrar a história do rei Josafá, que diz assim para nós: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. É de repente que as coisas acontecem. É de repente que as situações mudam na nossa vida. Foi o que aconteceu com Josafá. A notícia chegou que uma grande multidão estava chegando para invadir. Não dava tempo de fazer nada, de fugir, não dava tempo de traçar uma estratégia, não dava tempo de reunir o exército, não dava tempo de se esconder. A única coisa que Josafá teve tempo e ele fez foi orar ao Senhor. É a primeira coisa que ele vai fazer. Não tem tempo, não há o que fazer. De repente a situação mudou. Mas ele foi buscar o Senhor diante daquela situação de perigo, daquela situação de morte. O texto vai dizer que mudou tudo da noite para o dia. De repente, nessa oportunidade, isso está acontecendo com você também. Quem sabe você perdeu o controle da sua vida, o controle das suas emoções, dos seus sentimentos. Quem sabe você também está vivendo algum tipo de situação na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e você não sabe o que fazer. Perdeu o controle, não sabe o que fazer. Você precisa tomar uma decisão e, de repente, você não sabe o que decisão tomar essa. Eu quero convidar você a pensar comigo nesse texto, que vai falar sobre o rei Josafá, a atitude de um rei diante do impossível. Ele reconhece que não tinha nada que ele poderia fazer. A situação é de perigo, de morte, e foi de repente. Leia comigo o versículo 12, a oração de Josafá. Ele não sabia o que fazer, mas a única coisa que ele podia fazer, ele fez. Ele elevou o seu nível de intimidade com Deus. Ele vai dizer assim para nós: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, Josafá ele reconhece que ele não tem força para enfrentar aquele exército, não tem força para enfrentar o inimigo. Às vezes é assim com a gente também. A gente não tem força por causa das lutas, das dificuldades, as lutas do dia a dia, tudo acontece, e às vezes acontecem de repente, e às vezes a gente se encontra sem força até para orar. De repente é assim que você se encontra também nesse dia, sem força, sem direção, sem saber como fazer. E o rei Josafá teve coragem de assumir diante de Deus: eu não tenho força para resistir essa grande multidão que vem contra mim. Ele continua dizendo, além dele não ter força para resistir, ele vem dizer ainda, olha, e eu não sei o que fazer. Ele tem coragem de assumir diante de Deus. Sabe por quê? Josafá sabia o tamanho do Deus que ele servia. Quem é o Deus que você serve?
Se é o mesmo Deus que Josafá servia, é o Deus que você serve também, tá fácil de ser resolvido. É só trilhar o mesmo caminho. Josafá diz, olha, eu não tenho forças para resistir, eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti. Ele diz, os meus olhos não estão na terra, os meus olhos não estão diante do inimigo, os meus olhos não estão aqui diante dessa dificuldade, os meus olhos estão no céu. Os meus olhos estão no autor e consumador da minha vida. Josafá teve coragem de dizer isso, de assumir que ele precisava de uma intervenção de Deus. E teve coragem de assumir. Se ele coloca... Josafá, é lindo que Josafá ele não faz uma oração de alguém que está desesperado, pedindo para Deus matar o inimigo, para Deus... Não! Ele eleva o seu nível de intimidade com Deus e fala, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. É como se Josafá estivesse dizendo para Deus, olha, a minha confiança está no Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Deus tem poder para mudar a nossa situação, para mudar a sua situação, para tirar você dessa situação que você se encontra nesse dia. O texto vai dizer para nós que o Senhor deu livramento para Josafá. No versículo 22, diz assim para nós, olha, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados, ou seja, foram destruídos. Josafá confiou plenamente em Deus, e Deus deu a vitória para ele. Deus entrou na situação de Josafá. Deus pode entrar na tua vida, na tua causa. Deus pode mudar a sua situação, a situação da sua família, do seu emprego. Basta confiar em Deus, acreditar que Ele tem poder para mudar a sua história. E da mesma forma que Ele mudou a vida, a história, aquela situação de morte, de perigo que Josafá enfrentou, Ele também pode mudar a sua vida, a tua história nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar muita sabedoria, que Deus possa entrar nessa peleja e que você possa, assim como Josafá, cantar um hino da vitória pelo livramento do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus seja contigo, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele ilumine os teus pés, que Ele abra a tua mente, te dê entendimento e que você possa crer no Senhor, assim como Josafá, porque a vitória é certa, pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?